A paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Tiago, meio-irmão de Jesus, filho de José e Maria, que no começo olhava para Jesus meio torto, esse daí, esse estranho, meu irmão, mas depois ele viu que o estranho era filho de Deus, se converteu e se tornou um grande apóstolo também. E ele começa dizendo sobre as provações. Jesus foi perseguido, foi maltratado, foi caluniado, e Jesus disse: No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se ele passou por tudo isso, nós também passaremos, e outras coisas mais. É uma situação financeira ruim, é um desemprego, é problemas na escola, problemas no trabalho, problemas até mesmo dentro da igreja. Mas essas provações têm que criar em nós o quê? A perseverança. Não é porque eu estou numa situação ruim que eu vou cruzar os meus braços e ficar quieto. Não, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu vou pedir para Deus um discernimento, eu vou pedir para Deus uma direção. E aqui ele fala da sabedoria. Você tem que pedir sabedoria para Deus. Onde algumas pessoas falam: Ah, eu não faço teologia porque teologia não é bom. É bom teologia. Você vai aprender coisas que você não pode aprender numa escola dominical, por exemplo. O que é a teologia? É uma escola dominical, porém mais reforçada. O caldo é mais grosso, o feijão é mais consistente. Então, não pode criticar, porque você vai ler a Bíblia, você vai ter um conhecimento, mas existem coisas que você vai ter que procurar em livros paralelos, em livros, digamos, auxiliares. A própria Bíblia fala. E quanto às outras coisas que o rei fez, por acaso não estão escritas no livro dos reis de Israel, nos livros dos reis de Judá? Então, a própria Bíblia dá referência a outras leituras, só que você tem que tomar cuidado com outras leituras que você lê. Nem tudo que parece que é de Deus é. Então, eu não faço porque, tudo bem, você não sabe ler, você não sabe escrever, mas você sabe ouvir. Então, ouça e tire as suas dúvidas. Pergunte, mas por que isso? Por que aquilo? Você tem o direito de saber. E quando você estiver pregando, Deus vai te usar onde? Um pouco mais. Quanto mais você sabe, mais Deus te usa. E as circunstâncias terrenas são transitórias. O que ele fala? Tudo isso é passageiro. Então, não importa a sua situação, Deus está vendo. Lá em Hebreus, nós falamos isso. Deus está vendo, Deus está no controle. No momento de Deus, a solução chega. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário,
Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu caráter, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Como o Tiago disse, as pessoas costumam falar: Deus está me tentando. Deus não tenta ninguém, ele não pode ser tentado. O diabo afrontou Jesus, e quando o diabo afronta Deus, ele afronta com a própria palavra dele. Quando ele disse para Eva: pode comer, que você não vai morrer, ela falou assim: mas Deus falou que eu vou morrer. Não, você vai adquirir sabedoria. E nessa mentira, ela comeu. Morreu? Não. Mas morreu como? Espiritualmente. Porque o pecado faz com que nos afastemos de Deus. Foi o que ele falou agora aqui. O pecado gera morte. Que morte que é? A gente se afasta de Deus. Por isso que ele fala da segunda morte. Quando você morre a primeira vez, que o teu corpo vai para a terra, volta ao pó, a tua alma vai lá para Deus, prestar contas. Se as contas derem negativo, infelizmente, o que acontece? É a segunda morte. Então você não está na presença de Deus, você estará longe da presença de Deus. E longe da presença de Deus é a morte. Então, para gerar o pecado, o que acontece? Alguma coisa atrai a minha atenção. Ah, o que é aquilo? Vou ver. Ah, bonito, interessante, houve um interesse. Ah, eu queria pegar, eu queria para mim. Nesse queria para mim, você, para botar a mão e levar embora, é um pulo. Então, assim é gerado o pecado. Quando alguma coisa te chama atenção e você já tem interesse nela. Se o desejo bater no coração, para você fazer coisa errada, não custa muito não. E Tiago está avisando sobre isso. Cuidado com as tentações. Como eu disse, Jesus foi tentado pelo diabo, não, ele foi afrontado pelo diabo. Olha, se você está com fome, ordene para essas pedras virarem pães. Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sim, ó, faz o seguinte, pula daqui para baixo, que eu te dou todo esse mundo para você, tá? Seria verdade isso ou seria mentira? Hum? Mas Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. E assim vai. Afrontou Jesus 3 vezes. Com o quê? Com a própria palavra dele. E ele já começou fazendo isso com Eva, afrontando Deus com a própria palavra dele. E tudo que Deus faz, como nós falamos ali há pouco em Hebreus sobre os guias, né? Guias espirituais, guias que têm a direção certa, as palavras certas, o ensinamento certo.
Aí ele inventa os guias, que são seres caídos, demoníacos, e são guias. Guias de quem? Guias de cego, porque estão cegos, mas estão ambiciosos, gananciosos para tragar a alma das pessoas e mandar para o inferno. Por isso, tomar cuidado. E tenho que praticar a palavra de Deus. Ah, vou para a igreja, mas eu vou lá, eu fico 1 hora e vou embora. E depois, o que você faz? Eu já fui para a igreja hoje, agora eu vou assistir um futebol. Ah, muito bem, né? Vamos dar mais importância para o futebol. Não, hoje eu não vou para a igreja, eu vou numa churrascada. Sim, primeiro eu vou para a igreja, depois eu vou para a churrascada. Sempre Deus em primeiro lugar. As pessoas colocam Deus em segundo plano. Quando as bênçãos não chegam, por que as bênçãos não chegam? Porque Deus está em segundo plano e Ele é plano primeiro, plano principal. No dia que as pessoas entenderem isso, estarão bem melhores na vida. Mas enquanto isso não acontece, por isso que são religiosos. Eu vou na igreja. E aí? Eu vou frequentar a igreja. E aí? Que religião não existe. Existe a palavra de Deus, que é o manual de conduta, que todos deveriam ter esse manual como exemplo. Mas esse manual é manuseado errado. Foi o que eu expliquei uma vez. Eu comprei um carro, meu vizinho comprou o carro igualzinho. O mesmo manual, tudo igual, só mudou a cor. E por que o carro dele quebrou e o meu continuou andando bonitinho? Porque não leu o manual direito. Não leu o manual direito, manuseou errado, o carro quebrou. E assim é com a palavra de Deus. Se você não manusear a palavra de Deus corretamente, não vai para frente. Por isso que tem que ter a sabedoria. Sabedoria tem que pedir para Deus. Já falei agora. Você estuda, você vai adquirir o conhecimento. Você pode sentar para aprender? Posso. Então Deus não vai te ensinar. Ele vai revelar as coisas para você. Mas o ensino, se o homem pode te ensinar, você pode adquirir o ensino, faça isso. Do contrário, vem a sabedoria que você precisa. Essa vem do alto, não é outro. Salomão pediu a Deus o quê? Sabedoria. Tanto é que ele fala em Provérbios, busca a sabedoria. E aqui é a mesma coisa, sabedoria de Deus, mas o aprendizado é do homem. Mas eu quero o aprendizado o quê? Que fale de Deus. Esse é o mais importante. Capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui, lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aqui em pé, ou aceita-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulterarás, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira, procedei como aquele que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago é um bom livro para você dar doutrina na igreja, porque o povo precisa ser ensinado. Não é só chegar e ouvir receba, receba, receba o tempo todo, não.
O povo tem que sentar e ouvir a palavra de Deus, praticar o que é correto. Aí sim, deixa Deus falar, deixa Deus agir e deixa o Pentecostes acontecer. É bem diferente. O povo tem que ser doutrinado. Jesus não ensinava, Pedro não ensinava, Paulo não ensinava, e qual a diferença? Não, hoje eu só vou para a igreja se tiver barulho. Se não tiver barulho, eu não vou para a igreja. E aqui ele está falando o quê? Da acepção de pessoas. Ele faz acepção de pobre, ele faz acepção de rico. Opa, peraí, aquele rapaz, ele tem dinheiro, eu vou tratar ele bem, porque o dízimo dele vai ser alto, eu vou encher o bolso, eu vou enriquecer a igreja. Nada disso. E o pobre, que precisa? O necessitado, que quantas vezes Jesus disse, cuidai dos pobres, cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos. Fazem isso? Não. É muito difícil. E quando fazem, fica tocando trombeta por aí. Já receberam galardão. Tem que fazer como certas pessoas. Eu ajudo, eu faço, eu aqui, eu ali. Depois que a pessoa foi embora, que praticamente não existe mais, é que vem à tona tudo que ela fez. Então, ninguém vai ficar lá, ô, palmas para você. Não, o galardão dele já está lá, no reino celestial. Aí que acontece? Não pode fazer isso. É como Tiago está dizendo, você tem os 10 mandamentos, no caso 11, tá? Aí o que você faz? Você transgride um, qual a diferença? O que falou não faça, falou para fazer. Então, se você não faz, mas você também não faz, fica complicada a coisa. O exemplo que ele disse: olha, não adulterarás e também não matarás. Ah, eu não sou adúltero, mas eu sou um assassino. Qual a diferença? Já está transgredindo a lei. Esse é o principal, esse é o ponto principal. Então, você tem que agir corretamente em tudo. Se você tratar bem um, tem que tratar bem o outro. Não é porque um tem e o outro não tem que você vai agradar quem tem. Não é nada disso. Você tem que agradar os dois de igual forma. Quando Deus fala, entrega o dízimo na minha casa, o rico entregou R$ 1 milhão, o pobre entregou R$ 1. Mas o real que ele entregou era o quê? 10% dos R$ 10 que ele ganhou. E o rico? Ele entregou 1 milhão dos 10 milhões que ele ganhou. Deus vai ver o quê? Você deu na igreja quanto? Eu dei 10%. E você? Eu dei 10%. Então os dois são abençoados da mesma forma. Do contrário, a balança de Deus é justa. Do contrário, vai ter punição alguma aí. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tem gente que fala: eu sou bonzinho, eu sou santo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu trabalho, eu faço as minhas obras, mas você faz as obras para quê? Para se aparecer? Não, eu tenho fé. Eu tenho fé de que meu nome está escrito no livro da vida, eu tenho fé de que eu vou fazer morada eterna com Deus. Eu tenho essa fé.
Então, como que eu demonstro essa fé? Com as minhas obras. O que que eu estou fazendo? Ensinando a palavra de Deus. Sei alguma coisa? Praticamente nada, mas o que eu sei, que Deus me ensinou, que eu pesquisei, que eu procuro, que eu estudo, isso eu transmito. Então as pessoas estão vendo o que eu estou fazendo, é uma coisa simples, mas o que? Eu não estou falando apenas para um. Se um estiver vendo e ouvindo, é um. Mas se 10 estiverem vendo e ouvindo, opa, são 10. E se 1.000, 1.000.000, 10.000.000, todo mundo estará vendo e ouvindo. Mas desse mundo de gente vendo e ouvindo, quem dará crédito? Esse é o problema. Todos têm que dar crédito, todos têm que fazer a mesma coisa. Todos têm que sair dos seus maus caminhos, receberem Jesus como Salvador e se converter, para terem seus nomes escritos no livro da vida e fazer morada eterna com Deus. Esse é o ponto principal, esse é o ponto-chave de toda a Escritura. Então, não adianta eu fazer obra, 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 se eu não tiver fé, se eu não demonstrar que eu faço isso pela minha fé. E que fé? Nenhuma. Quantas pessoas falam, oh meu Deus do céu, mas você crê em Deus? Eu não, isso é força de expressão. Todo mundo fala, eu falo também. Quer dizer, fica meio complicada a coisa, né? Então não adianta você obra, 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 porque eu sou bonzinho, porque eu sou aquilo, porque eu não sei o quê. Não são as obras que vão te levar para o céu, e sim o reconhecimento de Jesus como Salvador. Esse é o ponto principal, esse é o ponto-chave da Escritura.